Bom, nós temos feito uma série de estudos sobre profecias bíblicas e alguns sinais dos tempos. Nós falamos a respeito por exemplo, do renascimento da nação de Israel, uma profecia bíblica que indica o final dos tempos. E algo interessante, porque quando nós falamos a respeito de final dos tempos, muitas coisas passam pela nossa cabeça, né? Final dos tempos, final do mundo, muitas coisas passam pela nossa cabeça. Mas quando nós falamos de final dos tempos, nós falamos principalmente de o final de uma era, de o final dessa era em que nós vivemos, que era a era da igreja, a era da graça de Deus, a era onde Satanás está solto e é o príncipe desse mundo, como Jesus falou. Essa ordem que nós vivemos, esse mundo onde nós vemos violência, dor, tristeza, o final dessa época e o início de uma nova era. E nós vamos falar um pouco mais a respeito disso, e eu oro que o Senhor venha nos fazer entender um pouco mais sobre os dias que nós vivemos. E o título da mensagem essa noite, terminando essa série de estudos, nós vamos falar a respeito da segunda vinda de Cristo. Jesus veio uma vez a esse mundo. Jesus é eterno, sempre existiu com Deus. Em João capítulo 1 fala isso. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí no verso 14 diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. A glória como do Filho unigênito de Deus. Então um dia o verbo, aquele que criou todas as coisas, o eterno Deus, Jesus Cristo, se fez um de nós. Nasceu da Virgem Maria. Morreu na cruz pelos nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia, voltou ao céu. E a promessa é de que ele voltará a essa terra um dia. E hoje, essa manhã, nós vamos falar um pouco a respeito disso, da segunda vinda. Nós já falamos sobre alguns outros assuntos, nós já falamos a respeito do arrebatamento da igreja, que é um assunto distinto da segunda vinda de Cristo. Sobre o arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus ele fez uma promessa aos discípulos. Em João 14, do 1 ao 3, acho que a gente tem o versículo aí, fala assim, a respeito do arrebatamento da igreja, que ele voltaria para buscar os seus. Ele diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14, do 1 ao 3. Então, Jesus ele diz aos seus discípulos que ele iria preparar um lugar para eles, mas que ele voltaria para buscá-los, para que eles estivessem com ele. Então, essa promessa serve para nós também. Então, a promessa é que ele voltará, ele vai preparar um lugar para nós e voltará para nos buscar. E como é que isso vai acontecer? Nós falamos, vai ser no arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18, fala o seguinte: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre.
consolem-se com essas palavras. Então, essas palavras falam a respeito do arrebatamento da igreja, ao som da trombeta de Deus. Os mortos em Cristo. Quem são os mortos em Cristo? Aqueles que já morreram crendo na promessa do Senhor, crendo no sacrifício de Jesus na cruz. Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos aqui, que temos a fé em Jesus, seremos o quê? Arrebatados, transformados, tirados à força, levados para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Esse é o arrebatamento da igreja. Jesus ainda não volta a essa terra. Ele sai da destra de Deus, da onde ele está agora, e vem até as nuvens para nos encontrar nos ares. Essa promessa que ele fez em João, que vai preparar um lugar para que onde ele está, nós também estaremos com ele. O arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, nós falamos a respeito disso, daria-se início à grande tribulação, pelo menos é a maneira que eu acredito, da maneira de eu interpretar a palavra de Deus, as escrituras sagradas. A igreja é tirada e dá-se início a esse momento terrível sobre a terra. Mateus 24, do 21 ao 22, fala assim: porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, grande tribulação como nunca houve, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Kleber, depois tu vê o meu áudio que eu não estou me ouvindo. Estou gritando demais aqui porque eu não estou me ouvindo. Só o meu retorno aqui, eu acho. Desculpa, gente. Não, aqui tá legal. É porque tem que mexer lá. Desculpa essa... Mas a igreja arrebatada dá-se início à grande tribulação. E dias terríveis, e por causa dos eleitos. Os eleitos não sendo a igreja, mas sim a nação de Israel. O Senhor vai voltar a observar, a tratar com a nação de Israel. E nesse período, tudo aquilo que nós vemos em Apocalipse, nós já falamos a respeito disso, o aparecimento do anticristo, a marca da besta, a questão do 666, o sistema econômico financeiro que ele vai implantar, a reconstrução do templo em Jerusalém. Depois que nós falamos a respeito disso aqui, saíram algumas matérias a respeito desse assunto, o pessoal até postou no grupo, os judeus fazendo... como é que diz assim? Fazendo como se fosse já colocando em prática ali a Páscoa, tudo aquilo que vai acontecer no templo. Essa falsa paz entre árabes e judeus, tudo isso que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 6 até o capítulo 18. Coisas que estão por vir sobre a terra. Então, o arrebatamento da igreja, dá-se início à grande tribulação, nós falamos um pouco a respeito disso no nosso último estudo, e então, o que nós vamos falar essa manhã, a segunda vinda de Cristo, o retorno de Jesus à terra. E alguns versículos que falam a respeito disso, em Atos, capítulo 1, dos versos de 9 ao 11, fala assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas, e enquanto eles olhavam, a uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens, vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então essa é a promessa do anjo para os discípulos. Olha, imagina, Jesus começa, depois que ele ressuscitou, ele fica por alguns dias na terra, e agora ele está voltando ao céu, e os discípulos começam a olhar ele ascendendo aos céus, ele começa a subir. E eles ficam olhando, de repente aparecem os anjos e dizem assim: olha aqui, o que vocês estão olhando? E aí ele dá essa promessa: esse mesmo Jesus que dentre vocês é elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então ele vai voltar, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar um dia a essa terra. Mateus 24:30, uma outra promessa disso, fala assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, após esse período da grande tribulação, vem o Filho do Homem descendo do céu, como foi prometido em Atos, como diz aqui em Mateus. A nação de Israel, nós já falamos a respeito disso, hoje eles não creem em Jesus como Messias. O próprio Jesus disse isso: olha, eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Mas outro virá em seu próprio nome e a este sim vocês o receberão. Porém vai chegar um momento quando Jesus voltar, que o coração deles vai se voltar para Jesus e eles vão reconhecer Jesus como Messias. Olha o que fala em Zacarias, capítulo 12, verso 10. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único. E lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Então esse é um momento de arrependimento da nação de Israel. Quando eles veem Jesus voltar, quando eles percebem as marcas nas suas mãos e nos seus pés, eles vão lamentar o que fizeram com o Messias. E se arrependerão e voltarão o coração para Deus. Tudo isso nessa época, nesse momento da segunda vinda de Cristo. Quando ele volta a essa terra. Colossenses 3,4 fala assim: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Falando a respeito da igreja que voltará com Cristo. A igreja vai ser arrebatada e depois a igreja volta com Jesus para reinar na terra durante 1000 anos, e nós vamos falar a respeito disso. E como vai ser essa vinda de Jesus? Apocalipse 19, do 11 ao 15, dá uma descrição maravilhosa a respeito disso. Lembra que o livro de Apocalipse, João, ele tem uma visão das coisas futuras. E ele começa a escrever. E o que ele vê da segunda vinda, ele vê o futuro, ele vê o seguinte: vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. E em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, durante a grande tribulação, no final desse período, Jesus volta, vem do céu essa imagem de João, Jesus montado num cavalo branco e os exércitos do céu vindo com ele. E ele vem para quê? Para estabelecer o seu reino aqui na terra. Estabelecer o seu reino aqui na terra. A segunda vinda de Jesus. Algo interessante, porque eu fiquei pensando nisso. Por que pouco é dito a respeito dessas coisas? Porque até mesmo pouco é escrito a respeito dessas coisas. O propósito da palavra de Deus principal qual é? É o Evangelho de Jesus, as boas novas do Evangelho. Você vai ver poucos capítulos em Apocalipse 20, 21, 22 que falam a respeito dessas coisas. Da volta de Jesus, do milênio de Cristo, dos novos céus e uma nova terra. Mas o grande coração da palavra de Deus qual é? A mensagem principal qual é? É o Evangelho. São as boas novas da salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Evangelho, essas são as boas novas. Você entrega o seu coração a Jesus, você reconhece que o Senhor morreu na cruz pelos teus pecados, você reconhece que é pecador, é lavado pelo sangue do Cordeiro. Algo interessante é que quando ele volta, Jesus voltar, João ele percebe que ele tem um manto tingido de quê? Tingido de sangue, o seu sangue que foi derramado. O nome dele é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam. Então, a respeito da segunda vinda de Jesus, nós sabemos que ele virá entre as nuvens, descerá,
todo olho verá. A nação de Israel, quando o vê, vai reconhecer e o receberá como Messias, como Salvador. Os santos voltarão com ele, e ele voltará ao mesmo lugar de onde ele subiu, o Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Vai pisar no Monte das Oliveiras. Imagina essa cena. As pessoas vendo Jesus descer. Eu já vi alguns livros, alguns estudos sobre isso. Muitos dizem que é como se fosse demorar vários dias, Jesus descendo assim, todo mundo vendo aquela cena. Eu não sei como é que vai ser. João, ele tem essa visão e ele descreve isso para a gente. Mas eu sei que ele vai voltar. A promessa é que ele vai voltar um dia para estabelecer o seu reino sobre a terra. Essa era em que nós vivemos, ela terá um fim, ela chegará ao fim. E quando isso vai acontecer? Quando Jesus vai voltar? Depois do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação. Ele vem para estabelecer o seu reino, ele volta à terra. E quando ele volta, será iniciado o milênio. Você encontra isso no capítulo 20 de Apocalipse. Pouco que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Vamos ler alguns versículos. Apocalipse 20, do 1 ao 6. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, quando Jesus volta, só para a gente se situar aqui, quando ele volta à terra, na segunda vinda, quem está na terra? O anticristo, o falso profeta, as nações em guerra no Vale do Megido. Ele desce ali, ele vence com a sua palavra, com a sua boca, ele vence os seus inimigos e o anticristo, o falso profeta, são lançados no lago de fogo no inferno. Porém, Satanás, não, ainda não. O que fala a respeito de Satanás aqui? Um anjo vem e prende o dragão, prende a antiga serpente que é o diabo e o acorrenta por 1000 anos e o lança no abismo. Então, Satanás, de alguma forma, ele é acorrentado e lançado no abismo. Agora é estabelecido o milênio, o reino de 1000 anos de Jesus. A igreja que subiu com Cristo volta e reina com ele. As almas que foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus, o que ele está falando aqui? Vocês lembram que quando o anticristo surgir, ele vai implantar um sistema financeiro mundial, onde as pessoas serão obrigadas a receberem uma marca na mão direita ou na testa. Ninguém vai poder comprar ou vender ou fazer coisa alguma se não tiver isso. E se a pessoa rejeitar essa marca, ela será o quê? Decapitada, ela será morta. Porém, salva. Porque não se entregou a Satanás, ao anticristo e ao seu plano e ao seu propósito. É o que está escrito aqui. As almas que foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus não adoraram a besta nem a sua imagem. Lembra que em Apocalipse fala que falso profeta vai mandar construir uma estátua enorme do anticristo e aquela estátua vai falar e as pessoas vão ter que se prostrar diante dela. E quem rejeitar isso será decapitado. Porém, esses ressuscitarão também e reinarão com Cristo. Então a igreja que é arrebatada volta e reinará com Cristo. Os que foram mortos durante a grande tribulação vão reinar com Cristo. Reinar quem? Os sobreviventes da grande tribulação. Então é interessante porque, gente, eu fiquei pensando nisso. Senhor, é muita coisa para a minha cabeça. É muita coisa para a nossa cabeça.
A vida continua aqui na terra. Nós vamos passando por essas coisas, a vida continua. Numa nova ordem, numa nova era, não mais Satanás solto como ele anda hoje nos nossos dias, fazendo o seu propósito, roubando, matando e destruindo, porque ele estará acorrentado. Jesus reinará na terra. A vida continua, nós reinaremos com ele. Durante 1000 anos, Satanás preso. É o reino de Deus fala que com vara de ferro em Apocalipse fala, porque as pessoas não terão oportunidade nem chance do pecado. Satanás não estará aqui incentivando as pessoas ao pecado. E eu falei, como é que vai ser isso, Senhor? Como é que vai ser a terra durante esse tempo? Olha que interessante, Isaías 65, do 20 ao 25, falando a respeito do milênio. Nunca mais, a terra vai sofrer uma mudança. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de vida. Olha que interessante, quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 anos será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não constituirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno, como boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte. Então, isso é uma descrição durante esse período do milênio. Ainda não é o período final, mas é um momento diferente na face da terra. 1000 anos do reino de Cristo. Não vai ser mais uma democracia no Brasil, uma monarquia britânica. Não, é a monarquia de Jesus. Jesus reinando sobre a terra. É como se o mundo fosse voltar para o período antes do dilúvio, onde as pessoas viviam 500 anos, vê que fala assim, quem morrer com menos de 100 anos vai ser considerado maldito, fez alguma coisa errada. Tem interessante que durante o milênio as pessoas vão morrer ainda, as pessoas vão ter filhos. Por que eu estou querendo lembrar isso? Porque quando for novos céus e uma nova terra e a eternidade com Deus, as pessoas não mais se darão em casamento, a Bíblia fala. Mas durante o milênio ainda assim a vida continua, as pessoas vão continuar tendo seus filhos, a vida vai continuar, só que num reino totalmente diferente, o reino de Deus. Aqui na terra. Então, uma alteração completa na questão ecológica, na questão biológica das pessoas. Hoje em dia a gente come qualquer coisa e fica doente, porque está tudo contaminado. Mas durante o milênio de Cristo, essas coisas não serão mais assim. As pessoas vão completar os seus anos de vida, não haverá mais crianças que morrem inocentemente, os animais não se degladiarão mais. Haverá um grande avivamento espiritual. O Senhor, quando a pessoa for falar, Ele já está respondendo algo assim tremendo durante o milênio. Durante o milênio. E Satanás onde? Amarrado, preso. Então é interessante, porque eu acredito que nós vivemos próximos desse momento de transição do arrebatamento da igreja, da grande tribulação e da segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do milênio, do reino de Deus, de Jesus por 1000 anos aqui na terra. Então um período de grande mudança biológica, física, na natureza, transformação social, né? As pessoas vão trabalhar e vão aproveitar o fruto do seu trabalho, não mais construirão casas para que outros tomem as suas casas, haverá uma justiça social na terra. A vontade de Deus aqui na terra durante esse milênio. Muito interessante essas coisas. Porém, nós lemos que no final do milênio, Satanás será o quê? Solto mais uma vez. Apocalipse 20 fala assim, do 7 ao 10. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão
e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então, algo interessante, porque no milênio, ninguém vai ter a oportunidade de se rebelar contra o Senhor. Mas quando Satanás é solto no final do milênio, ele vai conseguir fazer com que muitos sigam a ele novamente, se entreguem a ele. E aí esse momento final, onde o Senhor volta e destrói aqueles que optam por... É interessante porque as pessoas vão provar do reino de Deus na terra. Vão experimentar um gostinho muito maior do que o que nós temos. Nós sentimos muito pouco, porque o nosso mundo é muito caído. No milênio, é como se a terra fosse restaurada, preparada para o reino de Deus. E ainda assim, quando Satanás aparecer, as pessoas vão seguir a Satanás. E aí serão destruídas pelo Senhor. E aí sim o Satanás, o diabo, o inimigo, será lançado no lago de fogo junto com o falso profeta e o anticristo. E aí então teremos o reino de Deus para todos sempre. Novos céus, uma nova Jerusalém, os mortos, aqueles que... Lembra que nós lemos que os que não ressuscitaram, ressuscitarão depois. São aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. E aí receberão o seu juízo, e aí esses receberão a segunda morte. Lembra que os que ressuscitam falam assim, esses são felizes porque não passarão pela segunda morte. Morreram uma vez, mas ressuscitaram com Cristo, reinarão durante o milênio. E outros esperarão o final do milênio para ressuscitar e receberão o seu julgamento junto com Satanás. E concluindo, é muita informação, são 3 capítulos. Apocalipse 20, 21 e 22. Pega para ler, você lê em 5 minutos. 5 não, 10. Sobre tudo isso. É bom a gente saber, a gente ler um pouco, a gente ouvir um pouco a respeito dessas coisas. Meditar um pouco a respeito disso. Mas o que cabe a mim, Alexandre, com tudo isso? As palavras que encerram o livro de Apocalipse, acho que falam muito aos nossos corações. Fala assim, então me disse... Isso o anjo falando para João na visão que ele tem. De tudo isso que ele escreve, a gente viu algumas coisas. Apocalipse 22, do 10 ao 21. Não cele as palavras da profecia desse livro. Não cele, não feche. Apocalipse significa revelação. Então o livro de Apocalipse é o livro da revelação. É como se você tira o véu daquilo que está oculto. Tem uma escultura de arte, está todo mundo esperando para ver o que é a escultura, e aí ele tira aquele véu e todo mundo vê. Esse é o significado do livro de Apocalipse, é uma revelação daquilo que está por vir. E aí ele fala para ele, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. E olha que interessante, continue o injusto a praticar injustiça. A gente vai começar a ver isso mais e mais, as pessoas que rejeitaram a Cristo vão se afundar mais e mais na sua injustiça e no seu caminho. Continue o imundo na imundície, continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Esse é o próprio Jesus falando a respeito dele. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. Lavar as vestes significa o quê? Entregar o coração a Cristo, ter os seus pecados perdoados. Felizes esses, por quê? Porque terão direito ao fruto da árvore da vida, a eternidade com Deus. E possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a você esse testemunho concernente às igrejas.
Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Há um recado sobre esse livro, né? Ninguém deve adicionar ou tirar nada sobre o livro de Apocalipse. Aquele que dá testemunha dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. E essas são as palavras. Coisas que estão por acontecer aqui na terra. E que nós continuemos a nos santificar, a buscar ao Senhor, a escolher o Senhor. Porque todos nós estamos sujeitos a seguir outros caminhos. Mas existem dois caminhos. Um que leva à salvação, a árvore da vida. Interessante que várias vezes ele fala a respeito disso, ao direito de participar da árvore da vida, e um que leva à morte. Escolha o caminho da vida. Escolha Jesus. Escolha um relacionamento com Deus.